Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan São Motors. Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. E aí é semana de Libertadores para a dupla Grenal. O Grêmio ontem decepcionou, hein? E deixou seu torcedor preocupado. Segundo jogo sem vitória. Havia estreado com um empate na Argentina com o Rosário Central. E ontem foi derrotado na Arena pelo Libertad. O Inter daqui um pouquinho. O Inter que estreou com vitória lá no Chile, vencendo o Palestino. Tem esse jogo daqui um pouquinho. O Inter com uma vitória aí pode chegar a 6 pontos aí no seu grupo. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo hoje, Raul Rocha, saber o que está acontecendo com o Grêmio, né? Aquele Grêmio que Campeonato Gaúcho apresentou um futebol que entusiasmou o torcedor gremista, mas na Libertadores 2 jogos e com uma certa decepção, ou muita decepção. Guilherme Paz, nosso repórter, que ontem acompanhou essa vitória do Libertad diante do Grêmio. E o Rafael Copete. Você nos assiste aí nos canais 24, 524 da NET para as principais cidades do Rio Grande do Sul. Mas para o mundo, vão ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. E você participa aí através dela, nos acompanhando, também compartilhando, né? Para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Completamos aí no último dia 2, apenas 8 meses no ar. Uma emissora genuinamente gaúcha, focada no nosso estado, nas coisas do nosso Rio Grande e com produção totalmente local. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 60 anos, 65 anos, né? 65 anos da realidade, né? Nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para sua família. Bom, o Internacional, daqui um pouquinho, às 21h30, o seu segundo jogo. E um jogo que talvez com a derrota de ontem do Grêmio, né, deu uma motivação maior ao torcedor colorado. A gente, inclusive, tem as imagens aí da chegada do ônibus do Internacional. Olha aí, ó. Aí os torcedores do Internacional lotando o Beira-Rio, né? O Beira-Rio lotado. Olha aí, vamos acompanhar. Ingressos esgotados, né, Cadu? Importante frisar isso. O Internacional botou ainda alguns mais de 1.500. Né? Não, conseguiu colocar alguns ingressos aí, além de só, mas poucos ingressos, né? Essa é a chegada do Internacional. E aí, ó, a volta da Rua de Fogo, aí os jogadores chegando no vestiário. O Internacional que tem uma modificação, hein? O Odair mudou, tirou o Pedro Lucas e colocou o Rafael Sobis, que foi o autor do gol na vitória diante do Palestino e fez contra o Aimoré também um golaço. Ou seja, essa modificação mudou, no ataque mudou a posição de centroavante, o camisa 9. Aí a chegada dos jogadores do Internacional no corredor que leva até o vestiário do Inter. Tá aí, ó. Essa é a chegada do Inter, então, no Beira-Rio. O que dá para projetar desse jogo aí, Guilherme, Rafael e Raul? Cresceu aí o ânimo do torcedor colorado, evidentemente. Isso aí serve para um e serve para outro com a derrota do Grêmio ontem, né? Que a gente vai falar depois sobre essa derrota do Grêmio diante do Libertad. Mas essa derrota do Inter, essa derrota do Grêmio, ou seja, entusiasma mais também o jogador. O jogador sente isso dentro de campo, dentro do vestiário, que antecede o jogo, Raul? É tarefa do técnico. O Odair provavelmente... Complementando a pergunta, ou o grupo... A disputa, a rivalidade Grenal, que é o principal clássico aí do Brasil, né? E quem sabe aí da América. É considerado um dos 5 maiores clássicos do mundo. Então, o Odair vai tirar proveito, né, do resultado de uma forma profissional, lógico, ele não vai fazer a linha que faz o torcedor, as ideias do torcedor, né, da provocação e tal, mas acaba aproveitando, né? O Grêmio não teve o resultado, mas muito mais o aproveitamento vai se dar na questão da disposição do jogo em si, né? O que o Grêmio fez, como se postou a equipe adversária e as alternativas que o Renato a princípio teria, que acabou não, por um motivo ou outro não fazendo, e o resultado foi esse que deixou todo mundo insatisfeito, aí, principalmente a torcida do Grêmio, né? Então o Odair vai aproveitar isso e vai ter todos cuidado, tanto que ele faz uma modificação aí anunciada pontual. O Renato começou com o centroavante, trocou o centroavante, que nenhum teve qualquer utilidade ontem no jogo,
o homem de o ponta de lança, né, o avançado. E aí, então, o que faz o Odair? Provavelmente, um exemplo do rival, ele já vai, vou preencher o meio-campo também. Né? Com um alerta maior, né? Mas embora são posturas diferentes, né? São posicionamentos diferentes. Dá para dizer que esse jogo do Inter contra a Aliança Lima nos mesmos moldes que o Grêmio enfrentou ontem o Libertad? Vai encontrar um time fechado, retrancado? É um pouco preocupante, sim, cara. O Internacional, ele chega com uma vitória fora de casa que já deu um pouco de tranquilidade para ele. Ele, claro, tem a responsabilidade de vencer hoje, porque são 3 jogos na sequência em casa. Se sair as vitórias, já está classificado automaticamente. Só que essa derrota do Grêmio liga um sinal de alerta também, não tanto para o Grêmio, mas para o Internacional. Aquele oba-oba, já ganhamos fora de casa, estamos em casa, vamos ganhar, a torcida vai lutar. Não é bem assim. Ontem, o Libertad estava fora de casa, muitos diziam que o Libertad estava em crise e conseguiu uma vitória contra o Grêmio. Ninguém esperava o Grêmio perder em casa. E o Internacional vai para o sinal de alerta ligado para o jogo. A concentração, pode ter certeza que aumentou muito mais depois da derrota. Serviu de exemplo. O Oderhelma deve estar falando nesse exato momento. Concentra. Primeiros minutos de jogo, últimos minutos do segundo tempo, do primeiro tempo. Concentração total. É uma substituição pontual do Rafael Sobis, que pode ser também um pouco preocupante, porque os melhores momentos do Internacional no ano passado e nesse ano foi com a figura daquele camisa 9 dentro da área. E o Rafael Sobis não tem essa característica. Pois é, eu acho que é interessante a tua colocação mesmo, Guilherme. Serve até de alerta, certamente alerta para o Internacional. Teve como exemplo esse jogo que o Grêmio, né, evidentemente que projetava aí com uma vitória, e o Internacional projeta essa vitória e projeta em cima a sua classificação exatamente na sequência desses 3 jogos que terá no Beira-Rio. Pessoal, o que chama a atenção, e talvez o que preocupe mais o torcedor colorado, embora sejam competições diferentes, mas a mecânica de jogo do Internacional mostra que o Inter sempre tem dificuldades em jogar contra times que jogam fechado. Internacional, ou seja, sempre teve uma boa produção, principalmente no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando teve todo o seu time à disposição, quando jogou contra equipes grandes que deixam jogar, que saem para o jogo. O Internacional tem dificuldades no Campeonato Gaúcho, enfrentando equipes, bem inferiores às dificuldades. O Internacional não consegue empurrar o adversário para trás. E o Internacional, quando faz um gol, parece que se assusta. Isso aconteceu até recentemente contra o Aimoré, no jogo do final de semana. O Internacional não desenvolve para buscar o segundo gol. E só nessa questão... O que se sabe, desculpa, Guilherme, o que se sabe desse time do Alianza Lima? Como é que ele está no campeonato peruano? Como é que ele chegou à Libertadores? Todo mundo que está nessa questão, o que importa é que o Alianza Lima está na Libertadores da América. E o que acontece? É o Alianza Lima. O Alianza Lima empatou com o River Plate. Exatamente. O atual campeão da Libertadores. O River sofreu, fez o gol no último lance da partida. No último minuto. O Alianza Lima poderia chegar para disputar a liderança do grupo com o Internacional. E o Príncipe Jajá teve ontem aqui, o Jair. Jajá. E foi essa colocação. Libertadores é Libertadores, não adianta. É outra motivação, é outro jogo. Os jogadores têm outro entusiasmo, outra competição. O juiz deixa o jogo correr. Exatamente. Ele não dá falta. A primeira chegada, assim, ele deixa que é a característica clássica da competição, né? Que é não deixar o jogo correr, não marcar muitas faltas, porque... clássico já, característica clássica da própria Libertadores. Diferente da Champions League, que ele toquinho de bola. Como disse mesmo, a motivação que o Oderhelma vai levar para os jogadores, para eles entrarem em campo, da mesma maneira que o treinador do Aliança vai fazer com os jogadores. O estádio está lotado, a responsabilidade é dos caras. Vamos jogar, vamos fazer o seu jogo, vamos para cima. Eu não tenho a dúvida que será um jogo também complicado, né? Mas eu acho que o Internacional ganha num ponto. O Rafael Sobis, mesmo que o Guilherme com razão afirme que ele não tem a característica de ser um 9 fincado, mas em 2006, 2010 ele foi esse 9. Claro, de teve um pouco mais de 2006 para 2019, quantos anos se passaram? Mas não se desaprende, Cadu. Não é questão de desaprender, é questão do teu condicionamento físico não é mais o mesmo. Então, é verdade que o jogador não tem mais condições de jogar os 90 minutos. Ele certamente não vai terminar o jogo. Ele atuou no jogo de domingo. Ele atuou no jogo de domingo contra o Aimoré. Agora, o que o Odair busca com essa modificação é exatamente isso aí. Com o Nico Lopes. Exatamente essa modificação que ele busca. Abrir a defesa
do Alianza Lima, que estará fechada, ele vai fazer o 2-1, parede, tabela, com o D'Alessandro chegando. Só que nessa questão... O D'Alessandro tá fora. Não, tá. ok. Mas meio campo do Internacional para essa partida. É o Rodrigo mesmo, Dourado, jogando. Edenilson e Patrick. Tá. Que não é o melhor time do Internacional Não é. ainda. É o que o Daír... Mas esse time, foi bem o ano é o que passado, foi bem no né? Campeonato Brasileiro. O Internacional caía quando perdia um desses Só jogadores que que não tinha não grupo. é. Ou perdia o Edenilson, ou perdia o Rodrigo Dourado, ou perdia o Patrick. É um dado muito interessante nessa questão, porque o melhor Internacional desse ano foi com o Nico Lopes centralizado e o Neilton na esquerda com o Potker na direita. Ele deixa de colocar o Neilton, que é um grande jogador, que vai precisar muito dele hoje, porque ele é um furador de linhas, barreira, ele vai para dentro do time, ele sofre faltas, que é muito importante, uma bola parada no jogo de hoje, para ter um terceiro volante, no caso o Patrick. O Patrick poderia ter sido substituído pelo Neilton, pro Nico Lopes e pro meio, pelo Nonato, pelo D'Alessandro, mas não, ele banca o Patrick para ficar com o tripé. Pois é, tu que acompanha, tu e o Pedro são os nossos repórteres, são os setoristas da dupla Grenal, se tinha a informação, a ideia que o D'Alessandro jogaria nos jogos em Porto Alegre. Ou seja, que o Inter tem que propor o jogo. Que o Inter tem que... E Raul, tu como jogador, o jogador sente essa pressão aí, a pressão da torcida, porque a torcida vai empurrar o Inter para frente. Desde o início da partida. Estádio cheio. É relativo, né? Quanto a... para mim, torcida não ganha jogo. Que não é a torcida que faz o time, é o time que faz a torcida. Se tá ruim, vai lá, vai e não adianta. Mas o jogador sente isso aí. Início de jogo, aí toma... Tá só evidente que vai tomar a iniciativa do jogo. Não, mas eu acho a torcida empurra. Não, mas é que pelas características escolhidas pelo Odair, já não vai ser essa chegada tão pujante na frente. Porque o Inter tem um sistema de jogo que não é para isso. Ontem, e até aproveitando que o Guilherme falou aqui, os jogadores agudos, né, que ele fala que o Inter precisa do Neilton para chegar, que é agudo e tal. O Grêmio tinha praticamente 3 agudos ontem. 2 caras fincados nos lados e agudíssimos ali, os dois. O Everton, quase um craque aí de seleção, e o Marinho recuperado praticamente, e o Viseu. Depois entrou o Não Luan, deu certo, porque eles estavam estáticos na marcação, eles não se movimentaram. Então, isso aí facilitou o adversário, que fez uma proposta de fechar o meio-campo. Então, talvez, com isso, o Internacional pensou o seguinte: vamos equilibrar. Eles provavelmente vão vir no Alianza Lima com vários jogadores preencher. Também olhou o jogo do Grêmio ontem, né? Vão preencher. Invertido, né? E o Odair tá o seguinte: bom, também nós vamos preencher. Cadu, e nessa questão desse esquema tático do Internacional, jogando em casa, o Inter tem que propor o jogo. O que é propor o jogo? É você encurralar o adversário no último quarto. Tem essa característica. Mas aí que tá, tu tem que fazer isso. Essa é a proposta do Internacional. Não tem essa característica. Claro que não tem, mas por isso que o Alianza Lima vai esperar. Porque ele sabe que vai ter velocidade para sair depois no contra-ataque, porque o Internacional não sabe sair jogando assim. Então nessa questão, falta muito o Nonato, falta muito o D'Alessandro, que são os articuladores. Eles montam a jogada centralizados no campo. Eles recebem a bola no meio de campo, jogam para a esquerda, jogam para a direita, 1-2 aparece. Com o Patrick e Edenilson, o Internacional não tem a figura do cara centralizado dentro da área. Não tem. E bola aérea, Pedro Lucas. A saída de bola do Internacional são 3 volantes e 3 atacantes. Ou seja, é só perceber o jogo internacional. Ninguém toca e aparece. Não é um time compactado. O jogador pega a bola, olha, é um aqui, o outro lá. Não tem? Não foi ontem. Mas o Grêmio nós vamos ver depois, Copete, se foi um jogo atípico ou se não foi um jogo atípico. O Grêmio se sabe, o Grêmio se conhece. A maneira que o Grêmio joga. O Internacional também se conhece. Eu quero saber, o Internacional tendo que propor o jogo, o Internacional tendo que sair para o jogo. Vai sofrer uma vai ter a pressão da contrária. torcida, tem a necessidade que tem 3 jogos em casa, o Internacional tem que garantir a sua classificação jogando em casa. O jogo de hoje é muito mais fácil que o jogo da outra semana contra o River Plate. Porque o River vai vir para cima e o Internacional sabe se defender. Não, mas eu não sei, pode ser na teoria mais fácil ser um time qualificado, mas o Inter gosta de jogar com adversários assim. Sim. As grandes vitórias do Internacional foi ano passado contra o Flamengo, enfim, contra o Atlético Mineiro. Pegava o Ceará, sem desmerecer o Ceará. Quando pegava Ceará, quando pegava Sport, quando pegava Chapecoense, Internacional... Cadu, só pra não perder o gancho do esporte, né? Já ficando um pouquinho, o futebol feminino do esporte acabou.
Só que tem uma questão do regulamento lá da CBF, onde o esporte tinha que anunciar para a CBF até o dia 22 de fevereiro. Isso não aconteceu. O esporte está na tabela do futebol do Brasileirão Feminino, que começa agora sábado. Eles avisaram apenas essa semana. Então o clube esporte pode sofrer uma punição. No regulamento da CBF, diz que o clube fica 2 anos suspenso das atividades da CBF. Não diz o futebol masculino ou o futebol feminino. Então agora vai ter uma briga judicial muito grande para o esporte ter que se defender e continuar no Brasileirão Série A. É o que exige hoje, né? Mais uma novela do futebol brasileiro que vai se arrastar e não vai ter uma decisão na hora que tem que ser tomada. O esporte vai acabar jogando, né? O esporte vai acabar jogando a Série A, vai tirar pontos de clubes que depois esses clubes vão criar confusão na justiça requerer os pontos. Essas decisões aí são nobres na origem, né? Sim. Não, vamos obrigar os clubes a terem um futebol feminino. Só que alguns clubes não conseguem manter as equipes masculinas. Os caras querem que obrigatoriamente tem que ter a equipe feminina, vão ser as mesmas despesas, um pouco menor, não, bem menor, assim, né? mas não o Internacional, a folha até um pouco mais alta, mas o time do Botafogo, a folha de salário do Botafogo é R$25 mil. Gente, o guri da base do Internacional Sub-17 ganha isso. Essa é outra realidade. Nem faz uma equipe feminina com 25 mil, tu não consegue manter. Voltando ao jogo do Inter, Cadu, eu creio que o Internacional vai tomar a iniciativa do jogo, do ataque, ofensivamente. A torcida vai apoiar. O Alianza Lima vai segurar como pode e vai fazer a estratégia do cone invertido, que é fechar-se atrás e sair em velocidade pelos lados do campo. No contragolpe, pode pegar o Internacional aberto e acontecer o que aconteceu. Mas essa é a proposta. De quem joga dessa maneira, Copete, a proposta é essa. Sim, só exatamente que aí, essa. Mas essa é a questão. Né? O Internacional não tem essa característica de empurrar o adversário. O Internacional não tem essa característica. O Internacional mostra dificuldades contra times tecnicamente inferiores, contra o Campeonato Gaúcho. Qual foi a grande partida do Internacional no Campeonato Gaúcho? Não houve ainda. Qual foi a grande partida? O Internacional perdeu em casa no Brasil de Pelotas. Teve aquela dificuldade, jogando em casa. Em casa, não estou dizendo nem fora. Teve aquela dificuldade para vencer do Caxias. Ou seja, o Alianza Lima pode não ser uma grande equipe, mas é um time que é acostumado a jogar Libertadores da América. Diferente do Palestino. O Palestino não tem esse currículo aí de disputar. Libertar, o time também. São times que caem ali nas oitavas, quartas de finais, mas são times que têm, né, o conhecimento de disputar uma Libertadores da América. Não é time que se assusta aí com o estádio lotado, com esse tipo de coisa. É o famoso tô batendo ponto. E nessa questão, né, Cadu, o Alianza Lima tem um grande treinador que eu conheço, o Luiz Carlos Cruz, está treinando o Itabaiana lá no Sergipe. Ele sempre fala: não é ser bobo dar a bola para o adversário jogar. Eu gosto que eles joguem, eu sei onde que eu vou roubar a bola e vou sair no contra-ataque. E é isso que o Aliança vai fazer hoje. O Internacional, se deixar o Aliança, se for propor o jogo, se for para cima do Internacional, vai tomar, porque essa maneira que o Internacional joga, com o Potker saindo na velocidade depois de um toque do Edenilson, com o Patrick colocando o Nico Lopes para correr, para chegar no segundo pau e cruzar. Mas o Alianza Lima vai recuar, vai fechar. Já é previsível esse jogo. É muito previsível que o Aliança vai fazer isso. Da mesma maneira que era previsível o Grêmio atacar ontem e atacou, só que tomou uma nas costas. E ponto, resolvido. O jogo de hoje é uma bola e deu. E tem mais um essa detalhe. Determinação aí que a gente está falando, o Inter, a ordem é atacar, só que isso aí não significa dizer que o Inter possa atacar assim desesperadamente. Não, eu acho que até nem vai a ideia isso. Pode ser, mas não significa. Então, vai ficar trocando esse é um jogo extremamente perigoso. Do Alianza Lima. Esse é um jogo perigoso que o Internacional, o time internacional é força, é vontade. Claro que isso é fundamental em Libertadores. A vontade, a transpiração. O Inter não é um time técnico. O Inter é um time de vontade. É interessante até eu falei entrar na área do coach ali. É interessante a análise que se faz. Ontem no jogo do Grêmio, todas as previsões eram que o Grêmio ia matar o jogo, ia jogar aquele futebol bonito em casa, na arena e tal, e passaria atropelando o adversário. Sim. O Internacional, porque ainda não está consolidado, né? No Gauchão não conseguiu ainda, até ao contrário do Campeonato Brasileiro, lá até a metade do ano. Aí, então as projeções são essas. A gente arrisca
mas não afirma que o Inter vai só jogar ofensivamente, tem que jogar, mas não vai. Quer dizer, então é uma previsão que tu faz, né, que às vezes não se confirma. Exato. Porque Tu vai encontrar, daqui a pouco, o Aliança Lima atacando. E uma outra coisa que o Internacional acredito que o Internacional vai fazer, tá, é apostar. As individualidades hoje tem que dar certo. Para tu poder furar uma retranca que a gente pressupõe que o Aliança Lima vai apresentar, as individualidades tem que dar certo. Mas o Internacional... Foi o que não aconteceu no Grêmio ontem. Não é pressupõe. Mas o Aliança Lima só joga o Internacional retrancado. não tem grandes individualidades, o Copete. Teria, se tivesse Não o tem. Nico Lopes, o Neilton, daí coloca o Potker na direita, o Sobis, onde é que quer botar daí tu o vem com o Neilton aí? D'Alessandro, jogadores que fazem Mas o Neilton diferença. é um jogador Com esse mediano. time. O Neilton é um jogador mediano. O Neilton, pra mim, tem que ser reserva do Patrick. Reserva do Patrick. Agora, o torcedor tem que estar consciente disso. O Internacional, não dá para esperar do Internacional uma apresentação de luxo. O Internacional abre mão da técnica para utilizar a força. Essa é a característica do Internacional. Agora, vou repetir, força na Libertadores é fundamental, é importante. E essa é a característica do Internacional. Pois é, a pegada, às vezes... A pegada, Libertadores é isso aí. O percentual é muito grande, né? Libertadores é isso aí. O Raul vai lembrar bem, acredito que o Guilherme também, o Odair passa pelo mesmo desafio do ano passado. Ele começou acertando a defesa internacional para depois se preocupar com o ataque. E esse ano está acontecendo a mesma coisa. A defesa está estável, né? E agora ele tem que achar um meio-campo, digamos assim, ali do meio para frente, ofensivo, que possa suplementar o ataque e o ataque dá O certo. Internacional aposta muito são nas triangulações. Sim. Principalmente do Patrick, do Iago e do Edenilson, Dourado. Não, do Nico Lopes, do Patrick pelo lado esquerdo. Do Nico Lopes, o Patrick e o Iago. Talvez por isso até que ele tenha colocado o Rafael Sobis. Talvez por isso essa opção do Rafael Sobis. Manter o time... Porque o Rafael, como falou, como ele disse, o Rafael Sobis, ele foi projetado a sua contratação exatamente para ser um jogador de movimentação. Ou ele joga como esse centroavante de movimentação, ou ele é o último atrás do centroavante. Essa foi a colocação que ele fez na coletiva após o jogo contra o Aimoré. A gente hoje está fazendo muita relação sempre com o jogo Segundo do Grêmio. atacante. O que faltou para o Grêmio ontem foi o chamado triângulo, né? Tu tinha um jogador com a bola e ele só tinha uma opção. Ele não tinha a segunda numa ponta, na outra. Por quê? Porque não tinha movimentação. O Inter, provavelmente, a entrada, né, a alteração no homem de ataque é exatamente nesse sentido. Que possa alguém vir fazer um pivô, uma triangulação. Agora, quem conseguiu fazer isso rapidamente, só para a gente lembrar aqui, tá? Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. O Grêmio teve esse tipo de movimentação, até inclusive com um time treinado pelo Renato, que foi o Jonas e o André Lima. O André Lima fixado e o Jonas fazendo de ponta a ponta a área a movimentação para fazer a tabela com o André Lima. Eu acredito que é isso que o Odair procura com Nico Lopes e Rafael Sobis. Cadu, mas tem uma questão essa vitória também. O Internacional tem que projetar esse jogo como o Grêmio fazia isso, claro, evidente, mas a questão de projetar a sua classificação. Essa vitória do Inter é tão importante, porque se vencer, o Inter abre 5 pontos do Aliança Lima. 5 pontos do Aliança Lima, ou seja, o Palestino vai ficar lá, não dá vai ser saco de pancada de todos eles. Né? A projeção é, abrindo 5 pontos do Aliança Lima, as 2 primeiras vagas são de Inter e River. É Inter e River. Olha a importância desse jogo. Sim. A vitória desse jogo de hoje do Inter praticamente caminha e define a sua classificação. E alguma coisa que pode acontecer também, né? O William Potker na Ponte Preta jogava com o Luca também teve passagem pelo Beira-Rio, ele jogava dentro da área. E agora no Internacional que ele saiu um pouco mais da área, ele tá deixando de ser o finalizador para dar assistências aqui no Internacional. E tu tendo o Sobis, com uma característica também com o William Potker e o Nico Lopes, muitas das vezes vem essa questão da rotação, deles flutuarem, mas entre si, o Sobis vem para a esquerda, o Potker vai para dentro da área, o Nico Lopes... Mas vem cá, para aí, faz o Potker... Com o Pedro Lucas tu não consegue. O Pedro Lucas só sabe jogar naquela função com aquela característica. O Sobis pode ir para a direita, com o Potker indo para a área, o Potker pode ir para a esquerda, o Nico entrar na área.
Cara, eu tiraria o Potker vem no... Tiraria também. O Potker não está conseguindo dar um passe daqui até aí. Ele não consegue. Também, mas... Ele não consegue virar o jogo. Ele não dá um passe daqui ali. Ele perde a bola da contra-ataque. Ele perde a bola da contra-ataque. Ele não conseguiu vencer as dificuldades que desde que desembarcou no Internacional, ele apresentou, né? Até agora o William Potker, para mim, não disse que veio. Pela polpa que foi contratado, pela importância que se deu para a contratação dele na época, ele ainda não correspondeu à altura o Copete, a oportunidade que o Inter deu para ele. Não, ele até teve um ano passado, ele veio na época que o Inter disputava a segunda divisão. Sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas como é que ele jogava na Ponte Preta? É um time que joga em contra-ataque. Ou seja, no Internacional ele veio para uma segunda divisão e ele jogava como proteção do lateral. Marcação, a tal de recomposição. Porque o forte dele, assim. Como se diz hoje, o forte dele é o facão. Vai em direção ao gol. Quem vai em direção ao gol. Mas quando nessa questão da lateral direita do Inter, a lateral direita do Internacional é baixa. O Zeke é baixo e eu não acho um bom lateral direito defensivamente. Ofensivamente já é uma outra questão. Só que o Potker tem que se preocupar muito mais em marcar com o Zeca do que atacar. Essa é a questão. O Potker perdeu todo. O Odair conseguiu tirar. O que o Potker tem de bom? Atacar? Não, não vai usar isso aqui então. Vamos defender. Vamos aprender a defender. Coisa que o Potker não sabe fazer. Não sabe fazer. É que olham pra ele e acham que aquele corpanzil lá dele, ele pode dar truncada e roubar a bola. Só que ele não tem a característica de dar truncaço e roubar a bola e sair com ela dominada. Ele recebe e dá com o sprint final em direção ao gol. É isso que ele faz. Essa questão de estatística, mas não só por isso, a questão dessa importância da vitória, abrindo 5 pontos, mas vejam só, o Internacional nunca teve uma arrancada de 100% na Libertadores, né? Nem em 2006, nem em 2010, quando foi campeão e bicampeão da Libertadores. A gente que não gosta disso então, né? A gente que prefere que perca. Gosta da superstição. Não, mas estou dizendo que o Internacional pode ter agora aí essa arrancada, com a vitória de hoje, com 100% de aproveitamento da arrancada. E sempre se diz, a arrancada sempre é fundamental. É fundamental, mas tem muito time que já fez 100%, que chegou nas oitavas. E principalmente Libertadores da América, que isso aí o Riquelme dizia isso aí. E é notório, isso aí é verdade. Ou seja, na medida que tu ganha em Libertadores, tu vai encorpando e vai crescendo na competição. Tu vai depois para uma fase de mata-mata numa outra situação. E essa questão do Rafael Então, Sobis. o Internacional, que eu acredito que pela força, pela disposição, e isso é fundamental em Libertadores, o Inter tem chance de chegar. O Inter tem chance de chegar longe, sim. Por isso. E eu vou dizer mais, além do Inter poder encorpar e poder crescer na Libertadores ao longo da competição, o Internacional vai ter um fator muito importante, que são os 3 jogos de sequência que vai servir para o Internacional dar confiança que ele precisa ao lado da torcida. Mas para isso tem que fazer, Copete. É a mesma coisa que a gente salientou ontem, antes do jogo do Grêmio. Olha, empatar, essa é a premissa, né? Empatar fora e ganhar em casa. Mas se diz, olha, o empate do Grêmio só vai ser bom, considerado bom, se ganhasse ontem. Então, o empate do Grêmio na estreia foi um péssimo resultado. Claro que foi. Bom, falando em resultado você tem que ser, e você chega lá e adquire um resultado positivo, fazendo a revisão do seu carro lá na Casa dos Pneus. 50 anos de qualidade você tem lá na Casa dos Pneus, a revisão do seu carro, os pneus não estão ficando legal, estão ficando desgastados, estão ficando careca, então aproveite as promoções que você sempre encontra lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará 1055. Sempre tem promoções lá na Casa dos Pneus. E a de hoje, a do momento, a atual, é Feirão de Pneus. Então, Avenida Ceará 1055. Nossos 2 toques também para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Seu carro está com aquela batidinha, né? Aquele amassadinho na porta, para-lama, para-choque, incomoda, é feio, né? Então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Tome nota do endereço, aqui em Porto Alegre, Euclides da Cunha 309. Ou você liga, 51, código de área, 3315-2160. 3315-2160. Você
liga ou passa lá, fale com o Marcelinho e resolva esse problema lá no Martelinho de Ouro. Vamos para um rápido intervalo e voltamos depois para falarmos aí da derrota, né? Decepcionante. A partida de ontem do Grêmio, o Grêmio que projetava aí uma vitória, até para também encaminhar a sua classificação, e agora, olha, dependendo do resultado de hoje, o Grêmio pode ficar numa situação complicada aí. Tomara que dê um empate, né? Estão jogando nesse momento, né? O Rosário Central e o adversário Universidade do Chile. Universidade do Chile, que o empate seria ótimo, porque uma vitória do Rosário Central leva O Rosário a 4 pontos. a 4 pontos. Deixa a 3 o do Libertar Grêmio. tem 6. Tem 6. O Libertar passa a ser 4. Aliás, o Libertar... Passa a ser 5 e a Universidade Católica passa a ser 3 pontos de diferença. E o Grêmio fica numa composição complicada. Aí o Grêmio tem a necessidade de vai ter que vencer, vai ter que recuperar e vai ter que vencer em casa, né? Bom, mas falamos disso aí depois, logo depois do intervalo, voltamos seguidinho com o nosso 2 Toques. Estamos de volta com o nosso 2 Toques. Nosso 2 Toques de hoje com Raul Rocha, Guilherme Paz e Rafael Copete. Você nos assiste nos canais 24 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas ao vivo vamos pelas nossas plataformas digitais, que você participa também e através do nosso WhatsApp, né? 51, código de área 998 15 9990. 998 15 9990. Nosso 2 Toques para Baidolb. Na Baidolb você encontra tudo na linha automotiva. Multimídias para todos os tipos de carro, automatizações de portões também, tem câmera de segurança, casa inteligente. Tudo isso aí que você consegue lá e adquirir na Baidolb. Pessoal do interior pode adquirir pelo site www.baidolb.com.br. Pessoal de Porto Alegre tem 3 endereços à sua disposição. Na Benjamin Constant 1315, esquina ali com a São Pedro, um showroom espetacular. A da Ipiranga 5800 e a mais nova, recente loja da Zona Sul aqui em Porto Alegre, da Baidolb, na Avenida Icaraí 912. Também para a Multissom. A Multissom você tem uma loja em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tudo em áudio, vídeo, instrumentos musicais. Bom, mas o Grêmio ontem, aquela expectativa de uma vitória e projetava exatamente isso aí, mas o Libertar acabou surpreendendo aí o tricolor gaúcho e conseguiu uma grande vitória dentro da arena. Quem nos traz a história do jogo de ontem é o repórter Guilherme Paz. Não foi a noite para ficar na memória. Sem conhecer a derrota em 2019, o Grêmio fazia o seu primeiro jogo pela Libertadores em casa e foi contra o Libertad. Esse jogo de hoje vai ter muito a ver com isso, então eu acho que esse jogo de hoje é muito cerebral, é muito tático, ele vai ter que ter muito domínio de bola, o Grêmio vai ter que ter a bola, fazer o adversário correr para cansar, e o Grêmio pode fazer isso, aqui tem time para fazer isso, mas cada partida é uma partida, no decorrer tomara que se confirme tudo isso, e eu espero que no final a gente ganhe, mas nem tudo é a lógica daquilo que a gente está acostumado a ver, a lógica são dos momentos que o jogo nos proporciona. E não se confirmou. Diante a sua torcida, o Grêmio não foi efetivo. Logo no início da partida, a Cortez falha. Martínez cruza para Taquara, que bate por cima do gol. Pelo lado direito do campo, o Marinho, jogada característica, bate. Mas a bola passa longe do gol de Martin Silva. Dentro da área, o lateral Leonardo se antecipa, mas novamente sem perigo. Pressionando, o Grêmio arriscou. Luan, de fora da área, quase abriu o placar. Mas foi nos acréscimos do primeiro tempo que veio o banho de água fria. Martínez entorta Jeromel e cruza para Barreiro, que livre dentro da área faz 1-0 Libertad. Renato Ney espera o apito final e já vai para o vestiário. E nesse momento acabou o primeiro tempo, então foi praticamente um banho de água fria pra gente ali, que vinha pressionando o adversário. Mas o nosso grupo é bem consciente e se cobra bastante, a gente é bem realista também, sabe que não fez um bom jogo. No segundo tempo o Renato mexeu, colocou o André no lugar de Viseu, mas foi o Libertad que teve a primeira oportunidade. Barreiro para em Paulo Vitor, Marinho de fora da área arriscou e, aproveitando sobra da bola de jogada de Léo Gomes, também tentou. Foi André que, antecipando o goleiro,
quase empatou o jogo. A bola passou muito perto. Mas não tinha jeito. O Libertad jogou por uma bola e conseguiu. É o que eu falei pro grupo, né? Tem dia que é noite. Infelizmente hoje não tivemos uma grande apresentação. Não conseguimos furar o bloqueio do adversário. Tivemos bons e maus momentos durante a partida. Luan e Jean-Pierre tentaram de fora da área. E a melhor oportunidade veio no final do jogo, mas não deu. Quase novamente eu fui feliz, né? A bola passou muito perto do gol, mas no momento certo ela vai acabar caindo dentro do gol. A proposta de jogo que eles colocaram hoje aqui, infelizmente a gente sai com essa derrota aí, mas é levantar a cabeça porque tem muita coisa pela frente, a gente fica chateado porque diante do nosso torcedor, né? A gente não poderia perder como perdemos hoje. Depois de 10 jogos invictos na temporada, o Grêmio conheceu a primeira derrota do ano e foi em plena arena na Libertadores da América. Mas agora, águas passadas. Domingo é dia de Grenal. Grenal que pode mudar a história. E para Renato Portaluppi, é apenas o começo de uma nova era de conquistas. Esse grupo aqui eu sempre enalteci, vou continuar enaltecendo, um grupo vencedor, é um grupo que tem toda a minha confiança. E que fique uma coisa bem clara, gente, é o que eu falei, tem dia que é noite, hoje foi esse dia. Mas em 2 anos e meio nós tivemos 3 ou 4 vezes que dia foi noite. Então não pense que acabou o mundo hoje. O Grêmio teve uma derrota, foi a primeira derrota do ano, tudo bem que foi numa Libertadores. Calma, muita calma nessas horas, tem muita coisa pela frente. E esse grupo vai reagir muito bem. Tá aí então as devidas explicações por parte do Renato. Mas antes da gente analisar esse jogo de ontem, 10 minutos aí no primeiro tempo lá no estádio Beira-Rio, Nico Lopes abre o placar fazendo 1-0. Ou seja, muda tudo aquilo que nós falamos. Só não muda uma coisa. É isso que é bonito, né? Muda tudo. Só não muda uma coisa. A individualidade deu certo. Não foi uma individualidade, foi uma jogada até coletiva, uma jogada do Patrick, né, pro Nico Lopes, que traduz aí o... Eu acho que é assim, Cadu, agora 9h40, tudo que a gente falou daqui pra trás caiu. Não, exatamente aquilo que a gente projetava. O Internacional tomando iniciativa, tem que tomar, o time fechado, tem dificuldades, né? Um gol muda tudo, evidente. Mas o Grêmio, Raul, que foi mal escalado ontem? Não mal escalado. Exatamente. Foi porque o Renato tem mostrado nessa última passagem aí no Grêmio uma qualidade como técnico, e eu acho que aquele cursinho lá da CBF fez mal para ele. Ele estava muito bem, mas ele foi lá para... Sim, mas aí estavam todos os técnicos do Brasil, botaram um monte de coisa na cabeça dele e pronto. Aí ele vem aqui e muda tudo errado. Ele teve aula de defesa com o Carille. Para com ele. Estratégia defensiva era com o para Carille. ele lá dar o cursinho, daí foi lá, daí já se atrapalhou no jogo de ontem. Não na escalação da equipe. Até a equipe que saiu era a equipe que vinha jogando no gauchão, né? Os 2 jogadores abertos na frente, os laterais eram os mesmos, enfim, ele não mexeu no que vinha dando certo. Só que na alteração surpreendeu muita gente, acho que quase todo mundo, dele trocar o famoso 6 por meia dúzia. Ali no caso era 9 por 9, né? Tirou um homem de frente que não estava, né, mostrando nada, mas é uma referência como atacante, e botou o André, que não é tão referência assim nessa passagem dele pelo Grêmio, né? Não vem bem. Bom, o resultado, a chance de não ir bem era maior mas o Renato tem uma coisa que é dele, isso eu posso dizer, que convivi com ele tanto na base do Grêmio, no júnior e no profissional, que ele surpreende, né? Ele acaba surpreendendo, inclusive nas escalações. Eu me lembro que ele surpreendia naqueles dribles deles no jogo. Quando chegava na linha de fundo, todo mundo esperava o cruzamento, estava todo mundo dentro da área e ele cortava. Aí todo mundo esperava o segundo cruzamento, ele cortava de novo, cortava. Só que daqui a pouco vai lá e faz um gol importante. Mas o que chama atenção... Então, como técnico, ele também faz isso. E ele faz exatamente para tentar resgatar. Porque se ele resgata um André desse, a torcida do Grêmio vai ficar feliz. Mas tu não pode resgatar. Só que daí aí tu atrapalha, às vezes tu vai atrapalhar a tua equipe. Eu acho que ele escalou mal. Eu acho que o Michel não tinha que sair jogando. Acho que o Michel não tinha que sair jogando. Não, tinha que sair. Eu acho que ele... Eu acho que não tinha. Era o jogador que vinha parado.
Era um jogador que ia ter intensidade. O Michael já não tá com essa... Mas, Cadu, antes do jogo, ninguém imaginava que o Michel não ia render com o Michael. Ninguém imaginava. Não, mas eu não tô falando... Eu não tô falando... Aos 22 minutos do primeiro tempo, ele mandou todos os jogadores para o aquecimento porque estava inconformado com atitudes. O Lô estava caindo muito pela esquerda, não estava jogando tão centralizado. O Michael já não apresentava aquele bom futebol, aqueles passes. Tinha toda a questão também do Michel. Tava 100%? Tava. Jogou o último jogo, tá 100%. Então essa questão do Grêmio ontem, o Renato deu uma de coach, foi pro lado psicológico, colocou os jogadores a aquecerem aos 22 para ver se mexia um pouco ali com aqueles jogadores que estavam em campo. Ele mesmo disse que falou que naquele momento ele queria mexer 4 ou 5 peças. Só que no intervalo, quando ele pega e coloca tira o Viseu e coloca o André de centroavante, ele perde a substituição do Montoya. Porque em algum momento do jogo teria que colocar o Tardelli, pelo peso que o Tardelli tem, e para ir buscar o resultado, o Luan não veio bem. O Luan não ia. O Grêmio hoje não teve meio. Eu falo da. Pois é, mas eu falo da. Faz um bom tempo que não tem. Eu falo da escalação. Não, eu falo da. Calma! Um bom tempo que não tem. O melhor tem. meio de campo do Brasil é do Grêmio, ele tem o melhor ataque do Brasil. Guilherme, deixa eu. Quem é que tem meio de campo bom então? Só um pouquinho. Deixa eu te dizer uma coisa que de repente. Que tem um repórter novo, e eu vou te dizer uma coisa. Não importa a idade. Não. É pelo seguinte fato, tá? Deu carteiraço. Gauchão. Não é Gauchão, é Brasileiro e Libertadores. Mas Gauchão engana todo mundo. Não é Gauchão, é Libertadores do ano passado, Copete. Não, a questão não é do ano passado, a questão é deste ano, tá? Quando o Grêmio voltou e começou a dar espetáculo no Campeonato Gaúcho, todo mundo começou a dizer assim, ó, o Grêmio está com o melhor meio-campo do Brasil. Foi um jogo atípico. Tu te engana, tu te engana se tu quer. Tu te engana se tu quer. O Grêmio tá se enganando. O Campeonato Gaúcho serve de laboratório. Serve, isso está servindo para o internacional. O Grêmio não tem capacidade de se enganar. Tá. O Grêmio não tem capacidade de se enganar. Mas vocês... Eu acho que é mais preocupante, a gente discutiu isso aqui, aquelas declarações do Maicon. Quando questionado antes da Libertadores, o próprio Renato disse, não, todos em condições iguais. Não, o Grêmio é o favoritaço. E no centro do país, ele disse que o Grêmio é favorito ao título de campeão brasileiro. E eu questionei aqui, tava o Paulo Matos aqui, é jogador. O que significa isso? Porque eu não vejo jogador dizer isso. Sempre tu gosta de passar o teu favoritismo pro outro lado. Né? O que significa isso? Ou uma autoconfiança. Exato. Né? Ou uma autoconfiança. Nós vamos ganhar a qualquer momento. Tu ganha a qualquer momento. Que o Grêmio demonstrou no primeiro jogo da Libertadores fora e demonstrou ontem também. Deixa eu só voltar um pouquinho pro Internacional, porque o Lomba acaba de realizar um milagre na defesa e o Inter quase toma um empate. E quando o goleiro volta a ser o principal personagem do jogo, fica um pouco preocupante. Aí o Lomba tem sido ainda um jogador do goleiro. Aí o que acontece? O meio-campo do Grêmio, tem um costume de ficar... Qual meio-campo? O reserva? Não, o titular. O titular, o Rômulo Maicon, Matheus Henrique Maicon, Michel Maicon. Michel e Maicon. Beleza. É o titular, tá? E quando tinha o Ramirinho ali do lado ali, que era a bengala dos dois, o time funcionava mecanicamente, conseguia trocar bola. Tá? Por isso que no Grenal o Montoya vai jogar. Manter a posse de bola na linha do meio campo, abrir os espaços para lançar Everton ou lançar o outro atacante, que às vezes era o Ramiro, pela direita e o Everton pela esquerda ou até Pedro Rocha. No momento que sai o Ramiro e sai o Arthur, tu fica só com Michel e Maicon. Copete, tu fica com o time todo. Para, tira o pé do acelerador. O Grêmio foi buscar um Montoya para substituir o Ramiro. Mas é porque acabou de chegar, tá em pré-temporada ainda, não tá 100% Mas toda vez que entrou, resolveu. Sim, mas é que ele não tem condição de jogar 90 minutos. Mas logo primeiro, para começar, o Grêmio tá vencendo. Gente, e na minha visão... Como pré-temporada, ele veio da Europa. Pré-temporada como ele veio... Lá ele não jogava, ele tinha problema.
O próprio Ele treinador. tá no sistema de pré-temporada, a adaptação aqui, fisicamente não jogava lá, é meio de temporada, vai chegar no meio do ano, não vai aguentar, vai chegar em outubro, novembro, não vai aguentar, tá fazendo um trabalho Bom, mas especial aí, agora. Mas todo meio Só um tempo... pouquinho, Por isso ele tá fazendo um trabalho especial Aí agora. tu vai preparar lá e tu perde uma classificação aqui. Não adianta nada. Mas O que todo você não meio perde é na tempo. escolha do seu banco. É o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul. Que ele oferece diversos produtos como esse que tem aí na tela para você, o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe que você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. E você tem no Grupo Zafra, você tem preço e qualidade. Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco do nosso Dois Toques. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com Raul Rocha, Guilherme Paz e Rafael Copete. Você nos assiste os canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, para o mundo. Vamos ao vivo aí em todas as plataformas digitais. Também nosso WhatsApp, né? 51, código de área 998 15 9990 para você mandar sua mensagem. Já tem muitas mensagens aqui, e aí os colorados até mais em tom de flauta, em função... O Inter que acabou de marcar o segundo gol. Nico Lopes novamente fazendo então 2-0 no Beira-Rio, diante do Aliança Lima, e o Inter vai confirmando aí então essa vitória. Primeiro tempo, vamos chegando aí quase o que? Pouco mais de 20 minutos, Cadu. E nessa questão, né? Primeiro gol do Nico Lopes, passe do Potker, agora passe do Rafael Sobis. A individualidade pesou muito, o Nico Lopes deixou dois jogadores para trás e fez o gol. Tá certo. Então, o Internacional agora aí, primeiro tempo ainda, pouco mais de 20 minutos, 2-0, vencendo no Beira-Rio. E aí, com essa vitória, vai chegando a 6 pontos aí. O Inter que tem mais 2 jogos em Porto Alegre, no Beira-Rio, certamente já encaminhando aí a sua classificação para a fase de mata-mata da Libertadores da América. Deixa eu puxar Nosso Dois Toques para Village Serviço Contábil. Só você acessar o site da Village, www.village.com.br, se tornar um cliente da Village. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência. O patrocinador oficial é o pilar do São José. O São José que vem aí também, Campeonato Gaúcho, teremos as 2 últimas rodadas. O Campeonato Gaúcho, certamente o São José estará entre os 8 primeiros, podendo até com a 4ª colocação, até com a vantagem, né, inclusive, de jogar aí, depois, chegando às finais, o segundo jogo no Passo da Areia. Bom, mas com essa vitória do Internacional, a derrota, se confirmando ela, né, e a derrota de ontem no Grêmio, olha, o Grenal, em termos de pontuação, praticamente não vale nada, né? O Inter tem que vencer, chegar à liderança, esperar a última rodada para tentar pegar essa posição. Mas tem a rivalidade. E ela cresceu, Raul. Ela cresceu, esse Grenal cresceu em razão da derrota de ontem do Grêmio e se confirmando essa vitória do Internacional. O Inter deve entrar com o time misto, né, no Grenal. Até se falou que os dois entrariam, né? Que os dois entrariam. Não é time alternativo, o Daí não gosta disso. Mas o Grêmio, se jogar o Matheus e o Jean-Pierre, tá bom. Né? Dá Mas pra o Jean-Pierre tem que ser titular nesse time do Grêmio. Nessa questão, O Jean-Pierre tem que ser titular nesse time do Grêmio. Nessa questão, o time misto do Internacional, com o Nonato, que pra mim tem que ser titular, com o D'Alessandro, que pra mim tem que ser titular, o Rafael Sobis, pra mim tem que ser titular, o Neilton, pra mim tem que ser titular. Tá, e daí é o caso do Grêmio. É o caso do Grêmio. O GPR tem que ser titular, o Matheus Henrique tem que ser Não. titular, o Montoya tem que ser titular, o Diego Tardelli tem que ser titular. Agora vamos deixar... Tá tudo parelho. O que não muda é os dois zagueiros dos dois times. O resto... Agora vamos... Bom, falando do Nico Lopes, o Nico Lopes será julgado amanhã e pode ficar... Corre o risco de ser punido e ficar fora do Clássico Grenal. Mas o presidente Medeiros espera que o Nico seja absolvido, porque... Não quer que ele diga que ele espera que ele seja punido. Não, a questão não é essa. Até pelo fato de que o treinador que causou toda essa polêmica, 2 coisas. Não está mais no comando Juventude e a pena foi revertida em multa. Não tem nada a ver. Foram palavras... Foram palavras do Medeiros. Tu vai querer que o presidente diga o quê? O carro é bonito, eu vou falar que o carro é bonito. Vai querer que o presidente diga o quê? Mas o Não, ele importante vai é que ser ele punido, blá, blá, blá. Não tem nada a ver, porque o A pena tá. do Luiz Carlos Tem Henrique nada foi a ver. revertida em multa. Como é que tu vai condenar o Nico Lopes? Não, isso é outra coisa. Não tem nada a ver. O Nico Lopes não encostou, o treinador não encostou a mão. Agora, voltando a essa questão do Grêmio, olha aqui, ó. Não dá pra fazer terra arrasada também, né? Cadu, pra mim tá tranquilo. Não dá pra fazer terra arrasada em cima disso, olha. Não, o Grêmio até... É que hoje a história da informação aí, das redes sociais e tal, a crítica e um mau resultado de um jogo
ela tem uma repercussão tão rápida e veloz e se espalha rapidamente que parece que a terra é arrasada, mas não é. Do mesmo modo, se o Grêmio vai e ganha o Grenal, bota uns 3 ou 4 no Internacional. Não, daí, mas eu tô falando. Não é só meu sentimento. Eu tô falando de Libertadores, Raul. Eu tô falando de Libertadores. Libertadores na próxima, até dia 4 de abril. Copete, nada tá perdido. O Grêmio depende dele. Claro. O Grêmio depende dele. Mas friamente o Grêmio vai ter que pontuar em todos os jogos. Não, mas depende dele. Mas o Grêmio tem a obrigação agora, com essa derrota, vai ter que vencer fora de casa, vai ter que recuperar fora de casa e eu acho que ninguém tá falando em desespero ainda. Não, mas não tá. Tá desesperado. Não, confere aí como é que tá o jogo aí do 0-0. Rosário. Do Rosário. O Rosário. Por enquanto tá ajudando o Grêmio. Esse é o resultado que interessa ao Grêmio. Eu acho que o time que vai surpreender na Libertadores, que todo mundo achava que estava em crise, que mudou o treinador e que não sei o quê, realmente vai ser o Libertad, cara. Porque é o seguinte, é um time que tem experiência, tem jogadores rodados. Muitas vezes eu ouvi falar já isso aí. São jogadores, eu disse lá no programa, são times que estão acostumados, mas são times que não passam aí de oitavas e quartas de final. Fica no meio do caminho. Quantas vezes nós já vimos, Cadu, isso nas Libertadores? Mas Copete, times favoritos perdendo times iguais. Onde está o time velho, Copete? É o time velho, o time esperemos, é o time velho. Então tá, né? Time velho. Cadu, nessa questão, o Grêmio pode entrar agora domingo com mudanças, né, Raul? Acho que tu concorda também. Acho que o Marinho, até depois daquela cena dele, que foi uma cena literalmente, desculpa Marinho, eu gosto muito de ti, sair de campo, saiu rolando, depois voltou pra campo, panturrilha, depois sai carregado, depois toma um banho e sai correndo, normal lá do vestiário. Tranquilo. Então voltou e entra no lugar. A questão do meio de campo provavelmente vai entrar o Michel é dúvida, Marinho é dúvida. Vai ter mudanças e mudanças não positivas. Tenha dúvida. Bom, ponto final, é isso? Encerrando? Tá certo, chegamos aí. Tá na hora de tu pagar a janta, né? Tá na hora de tu pagar a janta agora. Eu vou, que nem ontem eu fui lá pra Arena ver o restante do jogo, hoje eu vou pro Beira-Rio ver o restante do jogo. Depois sim, aí eu vou pro Barranco. Restaurante Churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Hoje é quarta, né? Então terça, quarta e quinta e aos domingos, as promoções que você tem no Barranquinho. Aí você escolhe. É o Complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Barranco ou Barranquinho. Bom, eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. São 2 endereços. Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente loja e revenda da Kia São Motos na Avenida Ceará 370. Uma revenda espetacular. Passe lá e saia de carro novo. Não tem como você passar aqui e não sair de carro novo. Agora, vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para o jogo, vai para um cinema, vai para um teatro, não quer saber de estacionamento. Teletaxi aí, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. E é importante, é a segurança. Quem lhe leva e quem lhe traz. Agora, se você vai para longe, vai voar alto, aí você vai de Tritaxi Aéreo. Na sequência, o Jornal da RDC, trazendo todas as informações do dia com a Lilian Belim e logo após o Cruzando as Conversas, com a apresentação hoje de Darcy Filho. O Cruzando as Conversas, que desta quarta-feira irá debater sobre a Operação Lava Jato, que completa aí 5 anos no próximo domingo. Afinal, a ofensiva combateu realmente a corrupção? Sim ou não? Fique ligado então que a partir das 10h30 da noite, logo após o Jornal da RDC, no Cruzando as Conversas, com a apresentação de Darcy Filho. Bom, nós... Dois Toques, volta amanhã a partir das 21 horas. Obrigado, até lá. Tchau, tchau. Toques. Oferecimento Kia e Lifan São Motors. Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E GBOX Previdência e Seguro de Pessoas.